AgroPlus, o seu podcast do agro. Estamos mais uma edição número 11, recebendo o professor Mário Cunha, diretamente de São Paulo, trazendo a nós, né, Rui, no nosso AgroPlus Podcast, o seu podcast do agro, informações, conhecimentos sobre gestão, marketing, tecnologia, inteligência artificial e também todos esses assuntos que envolvem inovação, modelos de negócios, jogos de negócios, trazendo essa visão para a agricultura, o agronegócio brasileiro que tanto está vivendo, precisa, e estamos então nessa pauta, né, Rui, trazendo a você, público do AgroPlus Podcast, novidades para que possamos juntos debater, aprender e socializarmos juntos toda essa pauta. Rui, por gentileza, traga até o nosso público, o nosso convidado. Professor Mário Cunha, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Nós gostaríamos que o senhor contribuísse e vai contribuir muito com o seu conhecimento, em especial da academia, em especial voltado para grandes empresas. Contribuições que o senhor pode nos trazer para o agronegócio. Nós sabemos que gestão é fundamental em todas as cadeias produtivas, mas no agro existe, infelizmente, uma lacuna ainda muito grande a ser preenchida. Fala um pouquinho do seu currículo, fala um pouquinho da sua trajetória para o nosso público. Bom, antes de mais nada, bom dia para todos vocês aí, é um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Rui, obrigado, Diogo. Essas conversas são muito interessantes porque, antes de mais nada, eu acho que a gente não está aqui para trazer resposta, a gente não está aqui para trazer modelinho de sucesso, para trazer receita de bolo. Até porque eu não faço ideia qual seja o modelo de sucesso. Vamos começar logo de cara assim. O meu objetivo aqui, e eu espero que seja o objetivo de todo e qualquer podcast, não só o nosso, é provocar reflexão, pessoal. Se eu pudesse dizer para vocês para que serve um podcast, e o nosso não é exceção, eu diria que a gente precisa tentar fazer com que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, saia daqui refletindo. Sabe, daqui a um tempinho eu quero que você pare e pense assim: o que será que eu posso fazer de diferente que eu não estou fazendo? O que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? O que eu deveria manter porque eu sei que está funcionando? Então, convido vocês aí em conjunto aqui, todos nós, fazermos uma reflexão no que é que a gente pode levar desse nosso breve encontro. Eu comecei minha carreira, vocês vão dar risada, mas eu comecei minha carreira lá no comecinho dos anos 90, final dos anos 80, eu fazia uma coisa muito fácil. Sabe o que eu fazia? Eu vendia seguro por telefone. Olha que legal, você no final dos anos 80 vender seguro por telefone, num lugar que nem mais existe hoje, chamado Banco Nacional. Se tiver jovens aqui escutando, vocês nem sabiam que lá naquela época existia um troço chamado Banco Nacional. Depois eu fui vendedor de tecido, entrei pelo cano vendendo tecido, fui vendedor de cinto de couro, entrei pelo cano vendendo cinto de couro. Esse é o cara que o Rui e o Diogo chamaram para falar para vocês, pessoal. Ainda bem que é só por um tempinho, não é verdade? Depois, faz mais ou menos aí uns 25 anos, que eu virei palpiteiro. Palpiteiro é aquele cara que eu costumo dizer, vem aí ao negócio de vocês, a empresa de vocês dá palpite. Eu virei consultor. Eu tenho um trabalho acadêmico que eu gosto bastante, também ele começou em 2001, lá na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Estou aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E já tem aí, sei lá, 23 anos, que eu brinco e digo, eu também virei professor, nas áreas de marketing, vendas e estratégia. Fiz uma especialização, né? Me formei em administração de empresa, fiz uma especialização em marketing, me mandei para os Estados Unidos, passei um tempo lá na Universidade de Harvard, lá, tentando entender o que é a tal da estratégia. Pra te falar a verdade, eu não sei se eu entendo até hoje o que é a estratégia, porque ela muda todo dia. E estou aqui à disposição de vocês para a gente poder contribuir, ter uma conversa bem bacana. Professor Mário, abrindo um pouco já a pauta de forma mais ampla e inicial para nós conseguirmos ir afunilando assim, as expectativas do diálogo com a sua experiência, toda, né, a sua trajetória também nesse sentido. Nós gostaríamos que tu trouxesse assim, uma introdução sobre uma visão de posicionamento, em especial Brasil, agricultura. Qual o nosso posicionamento na sua visão em termos de gestão e inovação, né? Aprimorando cada vez mais esse processo também através do marketing, como divulgar nossos produtos, trabalhos e serviços, mas como você enxerga a agricultura brasileira hoje posicionada frente, né, às áreas que o senhor atua e tem expertise e dialoga também dentro do seu mundo corporativo, acadêmico, nesse aspecto,
para que possamos então trazer já um ponto de visão de futuro para, né, a agricultura brasileira, em especial todo esse desejo de crescimento que temos também como potencial. Diogo, eu vou te pedir um grande favor, hein? Eu vou contar com você. Faça pergunta que eu sei responder, combinado? Você vai facilitar aqui imensamente o nosso podcast. Então eu conto com você nessa. Eu com o Rui também, viu, Rui? Você que tá aí. Eu acho o seguinte, eu adoro, assim, 3 letrinhas. Eu acho que o nosso posicionamento, e não é só em agricultura, se você olhar em negócio em geral, eu acho que ele tem que estar baseado em 3 pontos. Eu costumo chamar do posicionamento PPT. Você conhece o posicionamento PPT? O PPT não é lá do PowerPoint, não. O PPT é pessoa, processo e tecnologia. Eu não vou dizer aqui o que todo mundo sabe. Eu não vou dizer aqui que a gente subestimou a nossa capacidade de crescer, porque todo mundo sabe aqui que a previsão de crescimento da agricultura brasileira, ela foi superada faz tempo e a gente está superando isso cada vez mais. Eu não vou contar para vocês coisas que a gente já sabe. Certo? Posicionamento, eu acho que o conceito de posicionamento é o seguinte: como é que eu quero ser percebido? Posicionamento tem a ver, pessoal, posicionamento é assim, ó. Basicamente, se eu pudesse resumir da seguinte forma: eu não sou o que eu sou o que o cliente acha que eu sou, eu sou o que o mercado acha que eu sou. Então, olhando para a arquitetura, ó, tô ficando maluco, olhando para a agricultura, senhoras e senhores, o que eu digo para vocês? Eu digo para vocês o seguinte, que o nosso posicionamento tem tudo a ver como é que o Brasil ele quer ser visto, como é que a agricultura brasileira quer ser vista aos olhos dos nossos compradores. Então, que a gente precisa de tecnologia e a gente está cada vez mais tecnológico, a gente sabe. Que a gente precisa de gestão, a gente sabe. Que a gente precisa ter um mindset. Você sabe uma palavrinha que eu gosto? É de fluência digital. A gente precisa ter uma fluência digital hoje, e não é porque eu quero, não. É porque eu preciso ter para realmente peitar e encarar esse crescimento. Você pode falar, poxa, professor, mas crescimento é bom? Depende. Você está preparado para crescer? Você tem estrutura para crescer? Se você não tem estrutura para crescer, se você não tem um mindset para se ver no futuro, me conta uma coisa, você não vai aguentar o teu crescimento. Então eu acho que a gente vive, e isso não é de hoje não, a agricultura sempre puxou o PIB brasileiro. A agricultura, o agronegócio, sempre foi um dos principais setores do mercado brasileiro. Isso não é novidade. Então, o que a gente precisa fazer é, na realidade, continuar fazendo com que a agricultura seja atrativa. Esse é o nosso grande desafio. Então, a questão do posicionamento, ela parte, o principal ponto do posicionamento tem a ver também com você. Onde é que você se vê nessa esculhambação? Onde é que você se vê nesse mercado? A gente vive, eu acho, Diogo, no mercado onde nós temos um montão de variáveis externas incontroláveis, que todo dia detona a nossa capacidade de entregar o tal do resultado. Então, num cenário como esse, a gente tem uma dificuldade muito grande de se posicionar. Tem gente que pergunta assim para mim, Mário, o nosso posicionamento pode mudar? Claro que pode mudar. O nosso posicionamento muda de acordo com a tua vontade, a tua visão de mundo, para onde vai o mercado, certo? Então, o posicionamento hoje ele é bastante dinâmico, mas no final das contas tem uma coisa que não muda. O Brasil, ele é referência mundial em agricultura. Nós somos o maior produtor de soja do planeta. A gente ultrapassou o norte civilizado. Já faz tempo que a gente ultrapassou os Estados Unidos na produção de soja. Vocês sabem disso. Agora, a gente tem desafios muito mais perto da gente que a gente precisa encarar, principalmente nesse mundo de alta aceleração tecnológica. Isso me incomoda bastante. E, de certeza não me incomoda tanto, não, porque o mundo sempre foi incerto. Isso não é novidade para ninguém. Mas eu digo para vocês que essa aceleração tecnológica e essa velocidade, a gente sempre se sente mais atrasado. Então, dentro desse PPT do posicionamento, o mais relevante para mim são as pessoas. Porque processo a gente pode ter, a gente pode melhorar. O teu é obsoleto hoje, você pode melhorar amanhã. A tecnologia, você é obrigado hoje, não interessa qual é o teu mercado, a se enquadrar nela. Você tem que ter uma fluência digital que você não tinha no passado. Eu também não tinha, ninguém tinha aqui. Isso é um aprendizado que todo mundo precisa fazer.
nem que a sua curva de aprendizado ela comece do zero. Mas o mais importante são as pessoas. O que vai fazer diferença na agricultura é o teu posicionamento, certo? O posicionamento de pessoa. O que é que você quer para o teu negócio? Como é que você visualiza a tua produção? O que você quer hoje? O que você quer no futuro? Você tem uma mentalidade estratégica? Mas, Mário, que mentalidade estratégica? Mentalidade estratégica é você ser capaz de se preocupar com o resultado no curto prazo e não esquecer de olhar para o longo. E a gente sabe que a gente não vende um saco de arroz no supermercado. A gente produz o arroz, demora para produzir o arroz, certo? A gente precisa de tempo. Então, a resiliência aqui ela é altamente importante. Então, se eu pudesse resumir agora tudo que eu falei, pessoa, processo e tecnologia. É a estratégia PPT. Aonde está a tua dor? Aonde está o teu calcanhar de Aquiles? Está em pessoas, está em processo ou está em tecnologia? Bem colocado, Mário. E dentro dessa situação de pessoas, né, nós sabemos que as questões de gestão, elas são as mais... o famoso calcanhar de Aquiles, né, na agricultura brasileira, nas empresas de maneira geral. E nesse sentido, é bastante complicado na agricultura, uma vez que a imensa maioria da produção brasileira, ou mais da metade da produção brasileira, ela acaba se dando em propriedades em torno de 0,5% do número absoluto, e aí que em torno de 5 milhões de propriedades no Brasil. A quantidade de propriedades, de produtores que sobrevivem com menos de 2 salários mínimos por mês, acaba sendo muito grande. E dentro desse contexto de muitos produtores, famílias, processo sucessório que os mais jovens vão assumir a propriedade, o que você recomendaria para esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, talvez vai assumir a função do pai dele na produção rural? O que você recomendaria para ele para se qualificar nesse mercado, né, altamente desafiador, altamente tecnológico, como você mesmo colocou? O que você recomendaria? Ele buscar qualificação por meio de cursos universitários, por meio de aprendizagem hoje que a internet também oferece? O que você colocaria para esse nosso internauta que está nos assistindo hoje? Como se qualificar? Rui, a gente vive um momento espetacular para isso, porque basicamente a única coisa que eu preciso para me qualificar ou requalificar hoje é ter um acesso à internet e vontade de fazer isso, certo? Então, olha que legal. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo tão bacana. Você sabe que a minha mulher, ela fala que eu vejo o mundo de forma cor-de-rosa. Eu acho que tudo é bonito, que tudo é otimista. Eu tenho mesmo esse meio mindset, essa mentalidade de achar que tudo vai funcionar no final. Mas eu acho que é verdade, certo? Olha só o que a gente está fazendo. A gente não está perto fisicamente. A tecnologia, eu posso estar em qualquer lugar. Se eu tenho um computador, um telefone, uma internet que funciona, olha o que a gente está produzindo aqui. Outra coisa, eu não preciso ter recurso financeiro para me qualificar. Eu tenho YouTube, certo? Eu tenho uma série de canais que ofertam cursos, palestras. O nosso, por exemplo, é um belo de um canal de qualificação. Certo? Então, olha a oportunidade que esses jovens têm de se qualificar, de se requalificar. E eu não estou nem falando de competência técnica, porque competência técnica é premissa básica. Essa competência técnica, se ele não tem, ele está fora do mercado. Então, a competência técnica, o saber da agricultura, o manejo, o que ele usa no dia a dia dele, isso é obrigação, senão ele está fora do mercado. O que a gente está falando aqui é sobre, certo, uma mentalidade de aprendizado que me permita ter, por exemplo, resiliência, capacidade de me adaptar, entender o que eu preciso saber hoje para, na verdade, tocar o meu negócio, para crescer. Se você continuar do mesmo tamanho, você está andando para trás, certo? Então, você não pode continuar do mesmo tamanho. Você tem que crescer, você tem que estabelecer uma meta de crescimento para você.
Se você entrar no Google, você nem precisa da inteligência artificial generativa, o chat GPT que todo mundo fala. Não, você ainda pode dar um Google. Olha que legal. Tem gente que fala, ainda é válido dar um Google? Sempre vai ser, dependendo do teu objetivo. Então escreve assim lá, o que eu posso fazer, cursos legais para que tem a ver com agronegócio, com pequeno produtor, o que eu preciso saber. Se você for xereta e curioso, você tem uma possibilidade tremenda de fazer isso. Sabe, seleciona 15, se você tiver 15 minutos por dia, é melhor do que nada. 15 minutos por dia te dá durante a semana mais de 1 hora, te dá 1h30 de aprendizado. Durante um mês são 6 horas de conhecimento que você pode adquirir e se perguntar o que fazer com ele. É claro, Rui, se você tiver tempo e condição financeira para fazer um curso universitário, você tem que fazer. Claro, vai se especializar. A gente tem excelentes instituições de ensino espalhadas pelo Brasil, certo? Em um montão de lugar. Hoje a gente não é mais refém de instituições de ensino somente em grandes centros urbanos, como era no passado. Hoje a internet, ela aproximou a pessoa de qualquer lugar do planeta a ter uma qualificação de qualidade. Certo? Então, sabe o que você precisa ter? Internet e vontade, Rui. Eu diria que é basicamente isso. Está na mão de todo mundo. Nós temos o mundo na nossa mão com um computador. Muito bem, professor Mário. Eu sempre digo assim, né, Rui? Eu sou professor e sou aluno ao mesmo tempo. Todos os momentos da nossa vida. Todos nós. Então, já fiz várias anotações aqui. Vou fazer um gancho nesse aspecto, né? Da aceleração tecnológica, me chamou muita atenção. Nós podemos e devemos várias vezes começar do zero. Então, como tudo muda muito rápido, né, Mário? Eu me senti aqui com esse desejo também de recomeçar do zero várias coisas, em especial na inteligência artificial, modelos matemáticos, jogos de negócios, que você entra nessa área também, e fica sempre essa pergunta, essa incerteza de como a gente vai dar esse primeiro passo, como você falou ali, bem citado. Se você não está crescendo, você está no mesmo lugar, não, você está ficando para trás. Então, nós estando no mesmo tamanho, seja o nosso negócio, a nossa vida pessoal, a nossa profissão, né, a nossa vida acadêmica, nós parado no mesmo lugar, nós estamos ficando para trás. Então, nesse aspecto, eu vejo também que a competência técnica, ela é sim um dever de casa e nós precisamos abrir a nossa mentalidade para as novas tecnologias. Aquilo que, por exemplo, você citou, então, se você não conhece e vai começar do zero, tudo bem, esse é o jogo. Nós estamos começando do zero várias vezes e isso é importante para que possamos, então, avançar como pessoa, processos e tecnologia. Então, nesse ambiente, nessa contextualização, Mário, queria que tu trouxesse um pouco com essa visão também dos números que você já tem da agricultura. O Rui trouxe aqui para nós também que o Brasil hoje ele tem 2% da população mundial e somos primeiro em vários produtos, né, em produção mundial. Temos uma matriz energética altamente avançada, um país sustentável, com energia, com uma dimensão geográfica extraordinária, recursos naturais. Então, se nós temos recursos naturais, energia a nosso favor, né, clima, então a bola da vez é fazer gestão de forma diferente, utilizando mecanismos com tecnologia. Então a pergunta vem, o que é essa tal de inteligência artificial? O que é um jogos de negócio? O que é um modelo, né, quantitativo de você conseguir então fazer um auxílio como ferramenta tecnológica nas suas decisões? Professor Mário, vamos desvendar um pouco esse mistério aí para os nossos ouvintes e telespectadores, né, Rui? Diogo, eu gosto muito de história. E eu andei pesquisando a inteligência artificial. Mas eu andei pesquisando porque eu gosto do assunto. E aí, você sabe o que eu descobri? Eu descobri que nos tempos modernos, você sabe quem meio que inaugurou a inteligência artificial? Foi uma inglesa chamada Mary Shelley. Foi lá no final do século XVIII, nos anos 1780, 1790. Você sabe o que essa Mary Shelley fez? Todo mundo aqui já ouviu falar no que ela produziu. Todo mundo, não tem um aqui que não tenha ouvido falar. Você já ouviu falar do Frankenstein? Já. Todo mundo conhece o personagem. Pois é, o Frankenstein é o primeiro aparato de inteligência artificial. Ou seja, ele foi montado, certo? E ele virou uma inteligência mecânica.
Ele não era uma inteligência natural. A Mary Shelley, escritora inglesa que escreveu o Frankenstein, ela, sem saber, ela foi a precursora da inteligência artificial na literatura. Você sabe quem fez companhia para ela? O Júlio Verne, aquele cara que escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele escreveu um outro livro chamado Viagem ao Centro da Terra. Esses caras, eles foram os precursores da ficção científica, da inteligência artificial. Isso vivia no nosso imaginário, certo? Quem é que poderia imaginar que esse troço iria fazer parte do nosso dia a dia hoje dentro de um telefone celular? Então, a inteligência artificial, na realidade, sabe para que ela serve? Ela serve para nos ajudar a ter mais tempo para a gente fazer o que a gente quer fazer. Então, a gente está num tempo que eu digo o seguinte: o fogo, quando ele foi descoberto, o fogo mata e o fogo salva vidas. Da mesma forma, o carro, o automóvel, ele mata e salva vidas. Aliás, o automóvel não faz nada. Quem mata e salva vidas é o uso que o ser humano faz do automóvel. Então, essa comparação eu trago para a gente fazer também para a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela pode ser uma grande ameaça ao seu negócio, ao agricultor. Como ela pode ser também de grande ajuda ao agricultor. Isso vai depender, sabe do quê? Da forma como você enxerga isso. Então, a forma como você enxerga a inteligência artificial vai fazer com que você ganhe uma coisa que você não tem. Que todo mundo tem igual. Se tem uma coisa que é uma invariável hoje, essa coisa chama tempo. Você pode ter na tua propriedade, você pode ter na tua produção mais gente te ajudando, você pode ter uma produção mais tecnológica, você pode ter, na verdade, uma área pequena, uma área grande, mas tem uma coisa que ninguém aqui tem mais do que ninguém. Você pode estar lá numa área extensa no Centro-Oeste, certo? Numa empresa agrícola, ou você pode ser um pequeno produtor no interior do Rio Grande do Sul, que sabe o que é que vai acontecer? Você continua tendo 24 horas. Então, se tem uma coisa que ninguém tem mais do que o colega do lado, é tempo. Você sabe o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai ganhar tempo para você. E esse tempo que você ganha, você pode investir no que você quiser. Você pode investir na tua capacitação, você pode investir na realidade, gastar mais tempo se divertindo com o teu filho, com a tua filha, com a tua família. Então, deixa a internet, deixa a inteligência artificial fazer o trabalho sujo para você. Pessoal, deixa ela lavar a roupa e lavar o prato, para você ter tempo para se dedicar em se aprimorar, a entender mais sobre isso, a usar o seu tempo para, se você quiser fazer um churrasco mais longo, certo? Então, usa a inteligência artificial ao seu favor. A gente tem hoje uma série de ferramentas que a inteligência artificial pode nos trazer para trazer ganho de escala, para trazer informação, para gerenciar dados, certo? Se você, eu não vou nem falar de drone, de automação de produção, porque isso vocês já sabem, certo? E se você tem recurso financeiro, você faz isso. Mas o que me interessa aqui é o seguinte: quando eu tenho um recurso financeiro limitado, quando eu tenho um tempo limitado, quando não me sobra tempo na minha cabeça, quando não me sobra dinheiro, como é que eu faço o uso da inteligência artificial? Porque quando eu tenho recurso é fácil. Eu quero saber quando o recurso é limitado. E todo mundo tem recurso limitado, em maior ou menor grau. Então, sim, de novo, você tem que experimentar. Entra no teu buscador, entra no Google, pergunta quais são as ferramentas de inteligência artificial que eu posso usar aqui como um produtor rural. Faça perguntas. Então hoje, pessoal, a gente tem só que saber fazer pergunta. Se você é curioso e você nem precisa saber fazer pergunta, você faz uma primeira pergunta, não gostou da resposta, reformula a pergunta, faz a pergunta de novo. Rapidinho a gente começa a pegar o jeito e entender que tipo de pergunta eu tenho que fazer para buscar a resposta que eu quero. Então a inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de tecnologias que me permite hoje trazer para perto de mim aquilo que eu não tinha no passado. E o que eu não tinha no passado? Eu não tinha no passado uma capacidade de resumir, de usar dados
de utilizar uma série de ferramentas, muitas vezes que não me custam praticamente nada, para eu otimizar o meu trabalho, ganhar tempo, ter mais produtividade, aprender mais rápido, compartilhar esse aprendizado. E você citou aí de alguma coisa que é o jogo de negócio. O jogo de negócio nada mais é do que uma metodologia que te permite vivenciar o conceito. Então, uma coisa é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está buscando reflexão. Aí, o de negócio faz, o jogo de negócio, depois disso, ele cria uma situação lúdica, onde você é chamado a colocar em prática. Isso que nós estamos discutindo aqui. Imagina que nós, daqui a pouquinho, terminássemos esse podcast. Aí acontece o seguinte: assim que a gente terminar esse podcast, nós vamos simular, nós vamos fazer um game. Você vai se colocar no lugar de um produtor rural, que você produz aí soja e milho, por exemplo. Você tem vencimentos nos próximos 3 meses, você não tem como fazer frente financeiramente a esse investimento, você tem uma oportunidade de fazer uma parceria com um produtor do lado, para que você não seja vendido, tem alguém querendo comprar a sua propriedade, você tem essa parceria. E aí, o que é que você faz? Então, olha que bacana. O jogo de negócio, ele te coloca numa situação real do teu mercado que te permite fazer uso de processo, tecnologia e pessoas para entender como é que você vai sair desse desafio. Então, é um caso real. Jogo de negócio cria caso real que te permite se colocar no lugar daquele que toma a decisão. E aí, o que é que você vai fazer? E o jogo cria possíveis cenários, possíveis soluções para você refletir na realidade o que é que você faria se você fosse chamado a decidir. Você vai vender o teu negócio, você vai arrendar o teu negócio, você vai, na realidade, assumir esse negócio, trazer para você o seu negócio, assumir o negócio, porque, por exemplo, da tua família, você em algum momento aí falou de sucessão, o quanto que é importante hoje a sucessão. E se eu não tenho herdeiros interessados e capacitados, é claro, eu vou arrendar. Então, primeira coisa, você jovem, você se interessa pelo negócio? Primeira coisa, se você se interessa, vamos usar uma técnica antiga chamada TBC. Sabe como é que é o nome dela? Tira a bunda da cadeira. Proatividade, protagonismo, traz para você a responsabilidade. Isso é básico, pessoal, porque o resto a gente consegue. Bom, você comentou de todo esse mar de possibilidades de que a inteligência artificial, de que hoje os meios de comunicação que nós dispomos, enfim, internet, eles nos oferecem, do quão positivo isso pode tornar a nossa vida. Claro que a gente sabe também que tem lados negativos, pessoas que acabam usando só para entretenimento, né, passatempo, enfim, né, essa geração hoje nem também, né, que nem estuda e nem trabalha, né, que também ela é complicada. Nós temos o exemplo dos índios isolados lá da Amazônia agora há poucos dias, né, que o Elon Musk forneceu as antenas da Starlink e agora eles estão, um lado, se comunicando entre tribos, e isso é positivo, mas por outro lado usando também de forma não muito boa, né? Mas enfim, a tendência talvez é o mercado, as coisas irem se depurando e chegando a um certo equilíbrio. Nós temos um amigo em comum, Mário, que diz o seguinte, que a profissão de professor talvez vai entrar em extinção. E claro que muito em função de jovens influencers aí de 13 anos e que já dão aulas sobre mercado financeiro, certas coisas interessantes, né, que ensinam a ganhar milhões em alguns dias, né? Enfim, qual é a tua visão sobre isso? O que as redes sociais, o que a inteligência artificial, o que essas mídias podem proporcionar no sentido de educação? A função, né, a profissão de professor, ela está em extinção mesmo ou ela vai ser só mais democratizada? Nunca
Nunca, minha opinião, a profissão de professor, ela nunca estará em extinção. Nunca, nunca, nunca. O que pode acontecer, e eu acho que vai acontecer, ela vai ser, Rui, no meu entender, ressignificada. Então, o professor, ele vai ser capaz de fazer outras coisas. Esse cara que você citou, esse jovem influencer, ele é um professor. Então, sabe o que acontece? Eu concordo com o que você falou, a profissão de professor, ela vai ser democratizada. Um professor é aquele que sabe alguma coisa que o outro não sabe, que ele pode ensinar para que o outro aplique aquilo de uma forma produtiva no negócio dele, na vida dele. Então, sabe quem é professor? É toda e qualquer pessoa que te ensina alguma coisa que pode mudar a sua vida, que pode mudar aquele momento, que pode fazer com que você faça melhor algo que você fazia pior. Então, se eu pego um jovem que me ensina a mexer na rede social e que esse ensinamento dele traz para mim um ganho de tempo, certo? Traz para mim felicidade, traz para mim um momento bacana, esse jovem me ensinou alguma coisa. Esse jovem, ele foi naquele momento um professor para mim. Então, veja só, hoje a gente está quebrando aquele estigma que acha que professor é aquele que tem mestrado, é aquele que tem doutorado, é aquele acadêmico. Isso não é verdade. Professor é toda e qualquer pessoa que contribuiu para que você aprenda alguma coisa nova que vai ser útil para você. E nesse ponto, as redes sociais, elas nos ajudam bastante. Assim como você falou, Rui, também ela me atrapalha. Isso vai depender do quê? Do uso dela. Eu acho que todo mundo hoje concorda que a gente está meio que na era da distração. Então hoje nós somos distraídos, coisa que não era no passado. Há 10, 15 anos não tinha YouTube, não tinha Facebook, ninguém mais usa Facebook, você já percebeu? Se você perguntar para jovem se ele tem Facebook, ele não tem Facebook, ele tem TikTok. Até quando? Não sei, porque provavelmente daqui a uns 5 anos, menos até, talvez nem mais TikTok ele vai usar. O próprio Instagram, que é muito utilizado, se você olhar para o Instagram, ele não tem mais a característica que ele tinha no passado. O Instagram, no passado, ele era um compartilhamento de momentos entre as pessoas. Se você olhar no seu feed do Instagram, você vai ver a quantidade de links patrocinados que você tem e propagandas que você tem. Então, sabe o que ele virou? Ele virou uma quase que mini agência personalizada para gerar informação e tentar atrair você a comprar alguma coisa e não mais compartilhar momentos. Então você percebe que hoje a gente está sendo bombardeado por uma série de instrumentos de rede social que nos desviam a atenção. Isso pode ser um problema? Pode, se você não tiver foco, se você não tiver concentração, se você não tiver objetivo para saber o que é que você quer. Eu estou aqui com vocês. Nós todos estamos aqui no podcast. Tem gente mandando zap, tem gente mandando e-mail, e você está sendo bombardeado na nuvem por um montão de estímulos. Então, se você não se concentra nesse breve momento no que você está fazendo, é claro que você vai ter dificuldade de colocar isso em prática. Então, eu entendo que o bom uso da rede social, ela traz para você um ganho espetacular. Agora, como é que eu tenho um bom uso da rede social? Ah, professor, é tendo bom senso. Só que bom senso também é um significado bastante subjetivo. Eu tenho, você não tem. O que é bom senso para mim não é para você. Em outras palavras, certo? Cabe a você entender como é que você vai utilizar isso para o teu ganho pessoal, para o ganho da tua produção, para o ganho do teu negócio. A gente tem a faca e o queijo na mão. Basta saber como é que a gente vai utilizar isso. Muito bem. Nesse gancho, trazendo educação e prática, me chamou muita atenção, então, essa reflexão, né, gerada aqui com a pergunta do Rui e o seu apontamento, professor Mário. Então, eu vejo também que 2 pontos principais que eu anotei aqui, que é o fazer perguntas e a autorresponsabilidade. Então, a gente entende que se eu quiser sair do lugar, eu vou precisar fazer mais perguntas, trazer a minha autorresponsabilidade para que isso possa me proporcionar a mim, a minha família, o meu negócio, a minha sociedade em que vivo, a minha área que atuo, que no caso aqui a pauta principal é a agricultura, gerando então esses próximos passos. Isso é muito importante que o nosso telespectador e ouvinte anote tudo isso, né? E na verdade não é uma receita de bolo como você citou no início. Nós estamos aqui dialogando, consolidando ideias as quais nós precisamos, tanto que veio a primeira pergunta como posicionamento.
esse deve ser o nosso posicionamento. O Rui deve concordar, professor, também, que a agricultura brasileira, em especial os nossos produtores rurais aqui no Brasil, sim, eles são professores em manejo, em produção, em cuidar do seu solo, cuidar das suas benfeitorias, buscar de forma, vamos dizer assim, bastante incisiva, através de valores, trazer uma associação tão sonhada para a sua família, sua propriedade. E nesse aspecto, nós precisamos entender que se os nossos produtores rurais são produtores naquilo que fazem com bastante resultados e são professores nessa expertise em produzir mais, porque se nós estamos produzindo aproximadamente 320 milhões de toneladas de grãos, né, Rui? E temos aqui, né, professor Rui e professor Mário, uma perspectiva, segundo dados institucionais de instituições brasileiras, como o CNA, Farsul, FGV, né, dados também que apontam de forma internacional, própria FAO, que o Brasil vai chegar em 600 milhões de toneladas de grãos produzidos nos próximos 12, 13, 14 anos. E fruto de muito, obviamente, tecnologia, inteligência artificial, aquilo que o tempo, a gestão do tempo vai nos trazer como benefícios de usar melhor essa nossa estratégia, um plano de negócios, né, uma decisão melhor para o investimento. Então, possamos aqui, né, dialogar cada vez mais que a importância que é a autorresponsabilidade. Eu entendi, assim, na sua reflexão, né, cada vez mais aprofundada, não adianta eu esperar alguma coisa acontecer. Ninguém vai trazer a mim aqui uma tecnologia que ela vai ser usada sem eu levantar a bunda do sofá, sem eu ter a minha autorresponsabilidade, a minha proatividade, a minha determinação. Então, sim, não tem segredo, não tem receita de bolo. E o que temos aqui, então, sim, é nós fazermos a coisa acontecer, fazendo perguntas e avançando passo a passo, trazendo isso ao nosso microambiente, a visão macroambiente também. Nesse sentido, nós trabalhamos muito essa questão aqui no podcast, da questão sustentável, a questão de gestão e tecnologia. Esse consolidado, essas ferramentas vão nos ajudar, então, com certeza, a chegar nesses 600 milhões de toneladas de grãos produzidos. Porque a gente pergunta, onde estarão esses profissionais, esta infraestrutura para dar suporte a isso? Se o Brasil tem 2% da população mundial e abastece, segundo dados, a cada 5 pratos de alimentos no mundo, um deles, 20%, o Brasil tem uma participação extraordinária. Poxa, então em 2% da população mundial, olha o que fazemos em prol de uma segurança alimentar, uma segurança energética e outras questões também que envolvem aí, né, os recursos naturais, né, Rui? Então acho que nesse aspecto a educação é um ponto muito forte. Então todos somos professores e alunos. Isso precisa ser muito bem consolidado, que a todo momento eu preciso querer estar aprendendo algo, seja esse exemplo que o senhor trouxe também. O que eu posso fazer com o meu vizinho numa propriedade rural? Dialogar mais com ele, onde podemos nos ajudar e não ficar olhando um para o outro lá, eu produzi mais que você porque eu tenho uma máquina melhor, ou porque isso, porque aquilo, ou porque teve uma nuvem que choveu melhor na minha lavoura. Isso é coisa do passado, nós temos que mudar a rota e buscar se ajudar. Porque a gente entendeu já que se nós trazermos aqui orçamento federal, gestão pública, não é por ali que se resolve as coisas, é através da nossa autorresponsabilidade. Você acabou... Sabe o que você fez agora, Diogo? Você acabou de me dar uma aula. Olha que legal. Olha, tá vendo só? Você é um excelente professor. Sabe o que você faz? Você faz uma coisa que eu vou começar a fazer nas minhas aulas agora. Olha que bacana. E eu vou sair daqui aprendendo mais. Porque você tem uma capacidade de resumo e de síntese espetacular. Isso ajuda o ouvinte, isso ajuda quem está nos vendo também. Olha que bacana. Você percebe que a cada resposta que eu dou, você faz uma síntese e ainda comenta. Você está de brincadeira? Você sintetiza o que eu falo, une com o comentário do Rui e ainda traz o seu próprio comentário. Sabe o que é isso? Isso é um típico trabalho do que a inteligência artificial faz hoje. A inteligência artificial, ela se baseia na inteligência humana. Ela se baseou em pessoas como eu, como o Rui, e principalmente nesse exemplo, como você, Diogo, para fazer a coisa acontecer. Então, olha que coisa interessante. Está na nossa mão. A gente não está aqui para falar, que bacana que a gente vai dobrar a produção. Então, pessoal, todo mundo sabe que a gente tem gargalo de logística. E aí, como é que eu vou armazenar esse troço? Como é que eu vou escoar a minha produção? Mas eu estou com medo desse desgoverno. Pessoal, não nos cabe escolher as circunstâncias.
mas nos cabe como reagir às circunstâncias, certo? Então, eu estou gostando muito do rumo que esse podcast tomou, e ele está tomando, porque a gente não está olhando para as variáveis externas, porque elas estão aí, todo mundo conhece as variáveis externas, governo, desgoverno, não me interessa quem é o presidente, eu vou ter que entregar resultado, eu vou ter que bater a minha meta, eu vou ter que tentar cumprir o meu objetivo, seja o presidente qual for, certo? Seja o dólar, independentemente do quanto é que ele está, eu sei que talvez um governo aqui, um governo ali vai poder me ajudar mais, me ajudar menos, certo? Mas um clima também, pelo amor de Deus, o quanto que o clima não é impactante no nosso negócio, e você não escolhe se vai fazer sol, se não vai fazer sol, o quanto ele detona o nosso planejamento, haja vista é a calamidade, esse absurdo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que impacta todo mundo, não é só o Rio Grande do Sul, certo? Então, nos cabe aqui responder uma pergunta simples: o que você vai fazer em relação ao seu meio ambiente, ou seja, ao seu cenário? Te cabe escolher como você vai agir e reagir diante das circunstâncias, boas e ruins. Isso traz para a realidade, Diogo, a autorresponsabilidade. Muito bem, trazendo um consolidado, só fazer um rebate aqui, já antes de passar para o Rui. Fico muito feliz pelas suas palavras, professor Mário. A gente tem muito respeito à profissão do professor, não só por ser um professor atualmente, hoje com 14 anos de experiência, mas por poder aprender com pessoas com todo um know-how, uma caminhada como você, seus colegas. Me veio uma memória agora muito rápida, que ao sair da graduação, eu procurei pós-graduações, enfim, na nossa região. Então temos ainda, em Passo Fundo, a nossa cidade vizinha, estamos em Carazinho, com a sede do podcast. Temos a Fundação Getúlio Vargas, a qual o senhor também participa ministrando aulas, enfim, girando esse Brasil afora, junto com o nosso parceirão e amigo em comum, Eduardo Marostica. Então, Sim. Nesse aspecto, eu nunca mais vou me esquecer. Então, como que eu fui conhecer a Fundação Getúlio Vargas de forma presencial? Tinha lá recebi um e-mail, tecnologia sempre envolvendo, traga 1 quilo de alimento e venha para uma palestra sobre gestão e tecnologia. Pus eu lá refletindo o que vai ser da minha vida agora, buscando uma pós-graduação. Naquela época, são situações diferentes do que hoje. Então fui eu lá, peguei o ônibus, fui a Passo Fundo, na cidade vizinha, com aquele 1 quilo de alimento, que tinha uma sensibilidade social também no evento. E lá eu pude conhecer e identificar profissionais de alto gabarito, ao qual fiquei mirando. Poxa, eu tenho 2 alternativas: ficar sentado aqui escutando, olhando e absorver parte do conteúdo, das experiências, ou eu sair daqui somando com atitudes. Então, trago a vocês também o meu testemunho, o que me transformou num professor. Foi 1 quilo de alimento, através de um e-mail, conectando e conhecendo pessoas que puderam me dizer: sim, todos nós somos professores e alunos todos os dias. Então, faça a sua diferença. Então, aquilo me despertou muito esse desejo de um dia poder ensinar de forma igualitária, não sendo aquela questão daquele professor que antigamente a gente tinha nas faculdades tradicionais, aquele professor imexível, o rei da verdade. Isso mudou muito, Mário, como questão da educação no Brasil. Isso é positivo, tem um lado bom, um lado ruim. Nós temos como desde o início já trabalhando essa questão, o que eu posso aprender, praticar e colocar em ação daquilo que é positivo. A própria inteligência artificial, seja qualquer situação, o próprio dinheiro, como ganhar dinheiro? Vamos lá, botar na internet lá inteligência artificial. Como ganhar dinheiro? Agora, como ter melhores resultados de forma sustentável, melhorando a nossa sociedade, buscando dar exemplos aos nossos filhos, estar interagindo com as pessoas do bem. Eu acredito que a inteligência artificial vai me trazer outra resposta, do que o simples, como ganhar dinheiro produzindo soja, certo? Então, eu vejo que falta um pouco na sociedade esse desejo do coletivo, de nós estarmos cada vez mais ganhando junto, termos um ambiente social, ambiental e corporativo mais unido. Então, o nosso podcast, desde o início, eu reforço aqui os nossos ouvintes, desde já eu convido você a curtir o nosso podcast AgroPlus lá no YouTube, estamos na rede social, Instagram, Facebook, para que você possa ter então acesso a esse tipo de conteúdo com peso, com valores, com testemunhos, com depoimentos e com visão de futuro que possam trazer a nós então melhores resultados. AgroPlus Podcast,
o seu podcast do agro. Estamos entrevistando Mário Cunha, ele está em São Paulo, habita naquela regional, a principal capital desse país, estando aí trazendo desenvolvimento e referências também para o nosso Brasil. E nós aqui em Carazinho, região sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, vivendo a agricultura plena, né, Rui? Mário, nós estamos quase nos encaminhando para os finalmente, mas uma questão que eu acho que é importantíssima é a questão do marketing, né? Como nós somos vistos perante o Brasil e perante o mundo. E como essa é uma das tuas expertices, né? Eu gostaria de saber a tua opinião. Como melhorar, já que nós somos vistos, o agro, perante o próprio Brasil, né? Nem falando como ele é visto na Europa em especial, o que fazer para melhorar a imagem do agro, né, perante Brasil e mundo? Olha, eu acho que, Rui, o agro, no meu entender, ele tem uma imagem boa, ele tem uma imagem excelente. Às vezes, né, o agro tem uma imagem tão boa, tão boa, tão boa, que a pessoa acha que o Brasil é agro só. E o Brasil não é só agro, certo? Então, isso, por um lado, também atrapalha. Eu acho que a gente tem uma chance tremenda de aliar, a tecnologia vai nos ajudar a aprimorar, certo, a imagem que o mundo tem sobre o Brasil. E entender que o Brasil não é somente um país de agro, mas é um país onde a agricultura, ela caminha à frente. A agricultura, ela lidera a economia brasileira. A agricultura, ela dá a mão à matriz de energia limpa que a gente tem aqui. A agricultura também dá a mão à nossa sustentabilidade. Nós temos, pessoal, o privilégio, isso é um privilégio, de ter uma floresta amazônica, de ter uma área extensa como a nossa. Que país do mundo tem uma área tão extensa quanto a nossa, que pode ser usada para a plantação? Então, sabe, a melhora da percepção do agro, não queira pegar e terceirizar para o governo a melhora da percepção de qualquer coisa. Não terceirize a responsabilidade para outro. Porque a gente costuma fazer, o Brasil, para ter uma melhor percepção, a política tem que melhorar, certo? A comunicação tem que melhorar, o presidente tem que parar de falar besteira, o presidente tem que falar A, B, C ou D. Não, pessoal, o que você pode fazer para que o Brasil tenha, para que o agro tenha uma imagem bacana no Brasil e no mundo? Você já parou para se perguntar? Então veja só, cada pergunta que eu escuto, eu tento transformar numa outra pergunta. Eu não busco responder a pergunta. Então, olha você sabe o que é isso? Eu estou aprendendo a fazer isso. Eu estou aprendendo a ter esta fluência digital, que é importante, ou seja, eu estou tentando aprimorar uma coisa chamada inteligência argumentativa. Toda hora que alguém me faz uma pergunta, eu paro e penso assim, que pergunta eu posso fazer em cima dessa que eu recebi? Então, Rui, como é que a gente pode melhorar, certo, a percepção do agro no Brasil e para o Brasil e para o mundo? Eu respondo isso fazendo uma pergunta para cada um de vocês. O que você pode fazer na tua região, seja em São Paulo, seja em Carazinho, para que essa percepção seja melhorada e que não dependa do governo, de regulamentação, de tecnologia? O que está no teu poder fazer para que a gente tenha uma percepção super bacana e cada vez melhor do agro no Brasil? AgroPlus Podcast, essa é uma das respostas. Fantástica a explanação. Excelente, excelente. Não é? Para a reta final. Você sabe que eu tenho um Instagram. O meu Instagram para quem gosta aí da nuvem, @Prof. Mário Cunha. E lá no meu Instagram tem uma coisa interessante, Rui. Eu não compartilho ensinamento ali, eu compartilho o momento. Certo? Então, eu não coloco frase de efeito no meu Instagram, certo? Eu não coloco mini aprendizados. No meu Instagram, eu compartilho momentos, que é uma coisa muito legal. Você já parou para pensar que o Instagram, ele nasceu para compartilhar momentos, coisa que cada vez mais a gente não faz? Então, olha que legal. A gente compartilha momento. Eu tento, em alguns instantes, usar o meu Instagram para estar aí onde você está também. Porque, como o Diogo falou,
o Mário está lá em São Paulo, mas eu ao mesmo tempo estou em Carazinho. Eu ao mesmo tempo estou aonde você ouvinte está. Isso é muito legal. E quem me permite isso? Vou fazer uma brincadeira aqui, o Elon Musk, com a internet dele de satélite, que você que está num lugar aí que tinha dificuldade de acesso à internet, hoje não tem mais. Sejam bem-vindos ao mercado. Olha as possibilidades tremendas que todos nós temos. Muito bem. Indo para a reta final, então, né, a sua despedida, professor Mário Cunha, é muita satisfação, gratidão, né, Rui, nós recebermos você aqui. Você prontamente atendeu o nosso convite, ao nosso chamado para debater essas pautas que tão importantes são quanto as outras, porém a gente vai avançando conforme a economia, a visão de cenários, as expectativas que os nossos ouvintes e telespectadores e também de presença física, os nossos clientes, o nosso network aqui na região vem nos acenando, né, Rui? A gente conversa com várias entidades também, como sindicatos rurais, federações, empresas, o lado público, o lado privado, para também extrair um pouco o norte, né, do caminho do nosso AgroPlus Podcast, para que possamos estar também alinhados às perguntas, como você bem cita, né? Estamos vivendo um ambiente de muitas perguntas, então vamos tentar trazer respostas mais aprimoradas através também de perguntas mais aprimoradas que possam então nos levar, né, a uma interpretação, né, uma distância mínima possível para que possamos também melhorar a nossa gestão do tempo. Então, em breves palavras, pode trazer a sua despedida, né, ao nosso programa de hoje, nossos telespectadores e ouvintes, né, para que possa, né, o pessoal já conhece agora o Instagram do professor Mário, então, Prof. Mário Cunha, siga ele nas redes sociais, acompanhe, é uma pessoa extraordinária, temos amigos em comuns aí, e para nós é um privilégio estarmos avançando nas amizades, no network, e também podendo compartilhar com todos vocês as informações, conhecimentos, questões, né, incertezas, mas também temos uma visão muito forte de que o nosso país, o nosso Brasil, ele é a bola da vez e temos que fazer acontecer. E o principal, né, Mário? Alinhar propósitos, né? Ai, que legal que você falou, Rui. Que legal. Alinhar propósito, certo? E eu acho que tudo começa daí. Porque agora, esses finalmente, a gente está começando. Agora, eu acho que é um momento muito bacana para você parar e pensar o que você leva embora dessa nossa breve conversa. O que você que está nos escutando aí leva embora dessa nossa breve conversa? Será que tem alguma ideia, alguma coisa que te provocou a pensar? Será que tem alguma coisa que nós discutimos aqui que você também não concorda? A ciência só caminha quando encontra um não, pessoal. Então, eu convido você também a refletir e, em alguns momentos, discordar do que foi dito aqui. Certo? Isso é muito bacana, porque isso expande a nossa capacidade de refletir. E o compartilhamento, eu acho que é o principal objetivo nosso aqui. E o podcast faz isso. O podcast compartilha ideia, compartilha história, compartilha ensinamento. Então, levando isso em conta, Diogo, vou te dar uma lição de casa. Perfeito, vamos lá. Manda para mim, via WhatsApp, um postzinho que você vai escolher para eu colocar no meu Instagram para compartilhar esse momento final aqui, que eu convido todos vocês a refletir. E agora, o que a gente vai fazer com tudo isso? Show, fantástico. AgroPlus, o seu podcast do agro. Agradecemos a sua audiência, a sua presença, que tanto nos engrandece.